Com a gente sobre esse assunto é o advogado Cosme Gonçalves. Doutor Cosme, seja bem-vindo. Obrigado, bom dia, Carla. Ao nosso programa. Bom, você está aqui desde o início do programa, já viu várias das nossas entrevistas, ficou muito emocionado, por sinal. Sim. Também, né? Porque essa é uma luta, né? É uma luta. É uma luta sua também. Minha também. E por mais que eu também faça parte desse movimento, dessa luta, cada história, ela nos toca de alguma forma, né? E então, assim, eu acompanhei aqui o programa e não tem como a gente não se emocionar com as histórias, apesar de ser algo que a gente vivencia diariamente. Doutor, o Brasil ainda é o país que mais mata pessoas trans e travestis. Em 2022, foram mais de 130 pessoas trans e travestis foram assassinadas. O que ainda é preciso para mudar essa realidade, hein? Então, infelizmente, esse é um dado triste, mas que nos leva a pensar o que fazer para diminuir essas estatísticas, né? Esses dados ele foi realizado pela Associação Brasileira de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, e demonstra que, infelizmente, este número, apesar da crescente do número, né, de assassinatos dessa população, eles demonstram também que dessas 130 vítimas, 54% eram travestis e transexuais que trabalhavam, infelizmente, com a prostituição. Por quê? Porque devido à discriminação, eles não têm oportunidades de trabalho dignas. Que é um absurdo, então, né? Elas vivem à margem da sociedade. E então, das 130 vítimas, a maioria eram de pessoas nessa situação de risco. E por isso a necessidade hoje, por exemplo, a gente tem essa data que reforça a importância da gente manter essa luta contra esse crime que é tão perverso, Júnior, né? Doutor? É tão perverso tudo isso. Sim, e infelizmente essas pessoas, elas morrem por serem quem elas são. Infelizmente é isso que acontece. No caso de presenciar ou ser vítima de algum ato de violência, de homofobia, o que deve ser feito? No caso de você ser vítima ou presenciar atos de LGBTfobia, você pode procurar uma delegacia, certo? Ou, em caso de flagrante, pode ligar para o 190. Infelizmente, não temos mais o Disque 100, porque foi uma ferramenta criada pelo governo federal, mas que atualmente não está ativa. E ressaltando o trabalho aqui do Grupo Matizes, Matiz, você viu aí. Temos uma notícia, né, de que até o final do mês será implantado o Disque Denúncia, que justamente para que as pessoas da comunidade LGBTQIAP+, tenha essa ferramenta direta de denúncia contra essas atitudes homofóbicas. Então, isso é muito importante, visto que já tem um atraso aí de 17 anos, né? Que esse Disque Denúncia, ele já está autorizado a sua criação desde 2006, mas que até hoje ainda não ocorreu a efetivação deste decreto estadual. Inclusive, eu gostaria de falar sobre a respeito de algumas conquistas dos direitos da população LGBTQIA+. Por exemplo, uma dessas conquistas foi o direito a poder doar sangue, né? Que significam que estamos aí num caminho para uma sociedade menos preconceituosa. Exatamente. Toda conquista tem que ser celebrada. Inclusive, a data de 17 de maio, ela é comemorada justamente porque em 1990 a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela excluiu a homossexualidade do rol de doenças. Sim. Então, o dia 17 de maio, ele existe justamente por causa disso. Então, na década de 90, em razão da epidemia de AIDS, houve essa proibição dos homossexuais e dos homens que praticavam sexo com outros homens de doarem sangue, certo? No Brasil, essa proibição ocorreu em 93 e em 2002 teve uma flexibilização, porque a Anvisa, ela passou a autorizar a doação de sangue desses grupos, porém, desde que as relações sexuais elas teriam sido praticadas com prazo superior a 12 meses, certo? E em 2020, o Supremo Tribunal Federal, ele decretou que essa
portaria da Anvisa era inconstitucional e discriminatória, então a Anvisa não pode, mas os hemocentros não podem negar a doação de sangue da comunidade, justamente porque elas estavam vinculando a orientação sexual com uma situação de risco, o que não é. O que não é, na verdade, exatamente, né? Então, por esse motivo também, porque você faz parte desse movimento como advogado, você trabalha especificamente nessa luta, né? Exatamente, defendendo a causa, que é uma causa nobre. Nobre por quê? Porque aqui a gente está falando sobre amor. Amor. E é isso que a gente quer. Algo que tem muitas pessoas que sofrem com isso. Verdade. O que não é para ser. É para ser diferente, né? Parabéns. O amor, ele é lindo. Ele tem que ser vivido de todas as formas. E parabéns por você dedicar aí a sua profissão como advogado para defender, né? Para lutar, na verdade, porque a gente não fala de defesa, não, a gente tem que falar de luta. Defender por quê? Se a gente precisa lutar contra, né, não? Exatamente. E muito sensível realmente da sua parte você trabalhar exatamente nessa luta contra a homofobia. A gente vai para o intervalo.